Olá! Na entrevista da semana, o assunto é prevenção de doenças do sistema digestório ou do aparelho digestivo, como é conhecido popularmente. Eu converso com o coloproctologista e cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Univaldo Sagai, que vai falar sobre os exames que, além de possibilitarem importantes diagnósticos, ajudam também no tratamento dessas doenças. Como vai, Dr. Sagai? Tudo bem, Soraya? Tudo certo. Tudo ótimo. Doutor, quando o senhor começou a atuar na medicina, o senhor imaginou que a sua área se tornasse uma das mais estudadas, mais pesquisadas, né? Essa medicina high-tech? Olha, a gente imaginava, mas não tão rápido e tão avançado como é hoje, né, Soraya? Hoje, realmente, a medicina avançou demais desde a época que a gente fez a faculdade, estava sentado como aluno, né? O senhor começou a atuar em que ano, doutor? Em Cascavel, em 86. Tá certo, já tem um tempo 30 respeitável, né? Já tem um tempo respeitável. Doutor Sagai, a gente sabe da importância dos exames, do diagnóstico preciso, no combate a doenças importantes, na dificuldade que médicos preocupados com prevenção, que os próprios governos que estão envolvidos com informação e prevenção para a população têm incutir essa cultura de medicina preventiva. Né? E isso nos leva a esse ponto de interrogação. Esses exames são precisos, são tão importantes assim? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dos pontuais exames de diagnóstico que hoje tem na área da gastroenterologia, na área da coloproctologia e que salvam vidas. Sem dúvida, Soraya. Eu diria assim que a cura, a terapêutica, a prevenção só avançou porque avançou a tecnologia dos exames. Né? Os exames que faz o médico montar a estratégia terapêutica. Como que nós vamos tratar aquela doença? Vamos tratar com medicamento? Vamos precisar de uma cirurgia, de uma radioterapia? Que tipo de cirurgia que nós vamos fazer? Porque hoje existem várias maneiras de operar, né, Soraya? E o próprio, alguns exames, eles já servem como diagnóstico e terapêutico. Você vê a endoscopia, a colonoscopia, né? Hoje tem os exames invasivos, assim, que entram com catéter, né? Cateterismo. Então, ele serve para diagnosticar e, às vezes, desentupir uma artéria. Então, tudo isso veio com a modernidade, com a tecnologia, né? E no aparelho digestivo, o aparelho digestivo é um órgão que fica no centro da pessoa, do corpo humano. Então, não é olhando que a gente faz o diagnóstico. Apalpando só, né? Não é aparente. É isso. E tem órgãos muito profundos que você jamais irá palpar com as mãos. Né? Por exemplo, um pâncreas, um duodeno. Né? São órgãos assim, extremamente protegidos dentro do abdômen e eles são muito sutis nos seus sintomas, nas suas queixas. Então, somente exames muito avançados é que pode dar o diagnóstico e um diagnóstico de precisão, porque alguns órgãos eles ficam localizados em pontos estratégicos e onde uma pequena mudança da doença, do tamanho da doença, já implica em mudança radical no tratamento. Às vezes vai para cirurgia, às vezes nem dá para operar. Né? Então, esses exames, sem dúvida, é a grande arma para o médico fazer um tratamento adequado. E o médico, ele se mede a qualidade do médico, a competência, a extensão do seu poder de cura através da precisão dos exames. Muito bem. Isso é fantástico. Certo. Sr. Sagai, vamos começar falando um pouquinho para as pessoas que estão em casa acompanhando essa entrevista sobre a endoscopia. Né? A gente então conhece a endoscopia como um exame moderno, né? É feito sob sedação, em que o médico ele tem toda a visibilidade do estômago, enfim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da abrangência da visualização do médico enquanto endoscopia. Mas o senhor também está lembrando que tem endoscopia terapêutica. Então o médico não só vai ter essa visualização para fazer o diagnóstico, mas ele vai ter a oportunidade de resolver o problema. Como é que é isso, doutor? Olha, nós acabamos de falar que
o aparelho digestivo ele é embutido dentro do corpo humano. Então, olhar para você e olhar a sua pele, eu vou identificar se você tem alguma mancha, alguma doença, algum problema. Né? Agora, o aparelho digestivo não tem como, não é possível através dos olhos a gente ver. E a endoscopia, a gente consegue ver exatamente com nossos olhos o que a gente vê uma pessoa por fora, por dentro. E a endoscopia, além disso, ela tem hoje tecnologia de imagem de alta resolução, high definition. Né? E também ela tem alguns recursos dentro da endoscopia que ela identifica vasos, células, alterações da arquitetura da parede, do intestino, do estômago, em que você, aplicando algum dispositivo dentro do aparelho de endoscopia, você já deduz o diagnóstico. E aí você, no próprio exame, você já consegue confirmar o diagnóstico através de biópsias, porque ele tem canais que você coloca um aparelho de biópsia, né? Umas pinças de biópsia, você coleta material. E também, dependendo da lesão e do tamanho da lesão, você já programa a terapêutica dessa doença através da endoscopia. Então você, muitas vezes, se tira as lesões por endoscopia, evitando uma cirurgia. Olha, né? dependendo do caso. Você imagina, Soraya, um órgão lá dentro, para você operar, você tem que transpor várias estruturas, né? A pele, a parede, e chegar dentro do órgão, furar o órgão, entrar dentro do órgão para tirar, ou você vai ter que tirar uma parte do órgão. Essa é uma cirurgia, que hoje você fazem cortada, faz por laparoscopia ou por robô. Né? Mas se você colocar um aparelho pelo orifício natural, que é a boca e o ânus, você chega no local sem machucar, sem traumatizar nenhum outro órgão. E as lesões menores você consegue ressecar dessa maneira e o paciente absolutamente quase não sente nada. E recupera muito rápido e toca a sua vida tranquilamente, assim, em questão muitas vezes no outro dia, 3, 4 dias depois, no máximo uma semana, a pessoa está com a sua vida normal. Né? Então é um sonho você diagnosticar uma doença grave através da endoscopia e descobrir que é uma doença inicial, que quando não diagnosticada naquele momento, ela é fatal. Pode ser fatal, você conseguir fazer um diagnóstico e você propor uma terapêutica por esse aparelho e curar a pessoa e a pessoa continuar a sua vida como se não houvesse nada, porque na grande maioria, quando você consegue fazer uma terapêutica endoscópica, você não necessita depois de um tratamento complementar, com radioterapia, quimioterapia. Muito mais complexo, mais sofrível, mais dispendioso, enfim. O senhor sempre fala muito nisso, né, doutor Sagai? Por isso, Soraya, que hoje nós usamos essa arma de uma maneira assim, com muita segurança e muita convicção, porque essas doenças que eu estou falando para você, que são iniciais, muitas vezes os pacientes são assintomáticos. Eles são, então, você faz um exame num paciente que não sente nada e descobre um câncer que não causou nenhum problema ainda para o paciente, e você retira aquilo e o paciente vai continuar sua vida sem sentir nada, nunca sofrer de nada e ter curado de uma doença muito grave. Né? Imagina uma diferença que faz um exame bem indicado e bem usado nas mãos de pessoas bem qualificadas. Sem dúvida. Bom, a gente está falando aí dessa questão do exame de endoscopia, é a endoscopia digestiva alta que se fala, né, doutor Sagai? É bom para a gente aprender um pouco baixa. mais. É bom até falar para a população que quando a gente fala em endoscopia, todo mundo fala, não, é do estômago, né? Tem a endoscopia é uma palavra genérica. Dentro do aparelho digestivo, nós fazemos uma endoscopia digestiva alta e baixa. E hoje tem até a endoscopia média do intestino delgado, que chama enteroscopia, tá?
Mas a endoscopia também existe nas outras especialidades, né? Broncoscopia, olhar o pulmão, tá? Cistoscopia, olhar a bexiga, tá? Esteroscopia, olhar dentro do útero. Imagina, Né? é Então, uma gama de informações. A câmera, a microcâmera, ela pode entrar em qualquer orifício e descobrir muitas doenças. Então é fantástico. E dentro da nossa área, ela revolucionou a nossa área. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta eu quero aproveitar aqui a presença do Dr. Sagai, que é um dos maiores profissionais da medicina na área de coloproctologia do Brasil. E eu quero aproveitar a presença dele para a gente falar sobre o câncer de intestino. Setembro é conhecido como Setembro Verde, que é o mês de prevenção desse tipo de câncer e que tem acometido cada vez mais pessoas mais jovens. Olha que dado interessante, preocupante. A gente vai aproveitar para falar com o Dr. Sagai sobre isso também daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nasce em Cascavel o COP, Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. Um novo conceito no tratamento do câncer. Humanizado, multidisciplinar e individualizado, com toda a segurança que o paciente necessita no tratamento. Orientado pelos doutores Leandro Rodrigo Acosta, Luiz Sérgio Esprícido e Márcio Jaquete Maciel. COP, a vida renasce a cada dia. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o centro médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Estamos de volta na entrevista da semana falando sobre os exames que salvam vidas. E o meu entrevistado é o coloproctologista e cirurgião do sistema digestório, Dr. Univaldo Sagai. Dr. Sagai, a gente está falando sobre endoscopia, vamos falar sobre colonoscopia, já que o câncer de cólon e reto apresenta um grande aumento em incidência e já é um dos tumores mais comuns em homens e mulheres no Brasil. Mais perturbador ainda, há uma clara indicação de que a gente está assistindo uma mudança no perfil dos pacientes com pessoas mais jovens apresentando a doença. O exame de colonoscopia, Dr. Sagai, é um divisor de águas na prevenção desse tipo de câncer? Sem dúvida, Soraya. A colonoscopia veio para mudar a história do câncer do aparelho digestivo, principalmente do intestino. E a colonoscopia com o diagnóstico que permite fazer de uma doença no intestino que ainda não é câncer e que tem um prazo que varia anos, até 10 anos, para ela virar câncer, fez com que esse estudo dessas doenças, como pólipos, retocolite, você colhendo esse material, permitiu que você estudasse o comportamento de como se desenvolve um câncer. Uma doença benigna vira um câncer. Né? Então, e isso é graças também a um exame. O exame que permitiu que num paciente com 40 anos faz um exame, o intestino está normal. Né? 50 anos tem um pólipo. Né? 60 anos tem um câncer. Então, você vê a evolução de um aparelho digestivo normal até chegar a um câncer. E através de coleta de material do intestino, permitiu fazer um estudo de como se desenvolve um câncer, como se surge um câncer. E o câncer do cólon é o câncer que mais está surgindo, mais aparecendo, e é um dos cânceres mais bem estudados, e hoje é um dos cânceres mais bem tratados, onde existem tratamento para várias fases dessa doença, e é um dos cânceres que mais se cura. De todos os cânceres, é um dos cânceres que mais se cura. Dentro do aparelho digestivo, sem dúvida, é o câncer mais curável dentro do aparelho digestivo, é o câncer de cólon e reto.
Doutor Sagai, e a segurança de exames como endoscopia e colonoscopia? São exames seguros? Sem dúvida, é muito seguro, Soraya. Esses exames, logicamente, ela tem um risco de qualquer exames que se usa uma sedação, exames que necessita de um jejum, né? Exames que necessita de um analgésico. Então, são situações assim, extremamente comuns em todos os exames. Né? Na colonoscopia, existe assim, um pouquinho mais de cuidado que nós temos que ter, de saber, assim, né, porque como o paciente tem que tomar um líquido e causa uma limpeza no intestino, uma diarreia, preocupar com a pressão baixa, né, se o paciente tem problema de pressão, coração, então a gente tem que tomar um cuidado maior. Então, né, nas clínicas bem preparadas, eles já sabem, já orientam o paciente, e muitas vezes já chega no paciente, já hidrata o paciente. Então, tem alguns cuidados, o anestesista já controla todos os dados vitais, mas desde que faça todos esses cuidados, são exames assim extremamente seguros e raramente pode acontecer alguns problemas adversos, como essa pessoa poderia em casa, num jejum, num banho, ou num dia de muito frio, calor, passar mal, numa fila de um ônibus, né? A gente pode passar mal em qualquer situação, num susto, num problema, ter alguma intercorrência. Então, o exame também tem um pequeno risco, porque é uma coisa que não é o dia a dia do paciente, é uma coisa diferente. Então, isso causa um estresse, um ataque cardíaco, a pressão muda um pouco. Eventualmente, se o paciente tiver algum probleminha, pode ser que ele passe mal ou ele tenha alguns sintomas adversos. Mas são todos controláveis e possíveis, né? Então, eu diria assim que você deixar de fazer um exame por causa de certos problemas, você está deixando de diagnosticar uma doença que com certeza é um problema sério maior. E que tem um final muito diferente, porque a doença, quando ela não diagnosticada, ela pode ser muito difícil, muito complicada e muito fatal. Tá. Doutor Sagai, esse tipo de exame devem haver requisitos, né? Equipes preparadas. Quais são os requisitos, até para as pessoas saberem e se informarem para fazer no local certo, com profissionais habilitados? Quais são as exigências, né? O que deve ser levado em conta na hora de fazer um exame como esse? Então, Soraya, na verdade existem dois grupos de pacientes que nos procura, que tem que ter dois tipos de situações, tá? Tem uma situação que é o grupo dos pacientes eletivos, aquele que vem no consultório, você tem tempo para conversar, examinar, ver a idade, perguntar se tem problema cardíaco, diabetes, né? Teve já problema de medicamento, né? Aí você pega, em algumas situações, você já vê, você já fez a avaliação cardiológica, já foi no cardiologista. E nesses casos, assim, passou de idades, 80 anos, já foi no cardiologista, né? Aí você pede para o anestesista dar uma avaliada. Então faz uma proteção no paciente, já vai, né, com a enfermeira já vai medicá-lo, já vai colocar um soro para hidratar. Então esses cuidados são importantíssimos em situações especiais de exames eletivos. Mas, de uma maneira geral, assim, abaixo de 60 anos, isso é um exame assim, muito tranquilo e todos podem fazer despreocupadamente, né? Exceto esses pacientes que têm uma doença ou têm uma certa idade que o próprio médico, numa situação eletiva, ele já vai tomar esse cuidado, vai pedir uns exames antes de fazer o exame, um coração, exame de sangue, vai pedir para a enfermeira, já vai tomar esses cuidados. Tem uma outra situação em que o paciente vem já passando mal, tá? Um paciente que está sangrando, um paciente que está com extrema dor, está vomitando demais, entendeu? Uma situação de emergência mesmo. Nessa situação, o médico ele tem que fazer um diagnóstico muito rápido, né? Ele tem que ser preciso no diagnóstico, então ele tem que correr um pouco mais de risco no exame. Apesar do paciente estar com dor, estar sangrando e tal, ele tem que correr o risco de preparar o paciente, de sedar o paciente, fazer aquele exame,
Porque muitas vezes aquele exame é que vai curar o paciente. Sem aquele exame, o médico não tem como abordar o paciente. Não há né? diagnóstico. Não há diagnóstico, a terapêutica fica meio empírico. Então, e muitas vezes, Soraya, o próprio exame vai lá e consegue curar o paciente. Então, só para ter uma noção, nas hemorragias digestivas, tanto do intestino como do estômago, hoje não se opera mais. O paciente chega ali morrendo, sangrando, esvaindo de sangue, você prepara o paciente, faz uma colonoscopia, vai lá e tranca o sangramento, vai lá na endoscopia. No próprio processo do exame é feita a reversão do problema. Chama endoscopia terapêutica. É como se fosse uma cirurgia, é uma microcirurgia durante a endoscopia. Então, nessa situação, logicamente, o paciente já está correndo um gravíssimo risco. Não é o exame que vai trazer mais problema. O exame vai trazer a solução para aquilo. Então, o médico ele é obrigado a fazer aquele exame, senão ele não tem como socorrer aquele paciente. Então, são duas situações distintas que muitas vezes as pessoas chegam um paciente muito mal e faz um exame e não dá tempo de promover a cura do paciente e acha que aquele exame foi o motivo. Não, foi a doença que foi o motivo. É a doença. Se ele estivesse em casa, estivesse na UTI, estivesse numa sala cirúrgica, qualquer lugar, aquela doença fatalmente ia ter aquele êxito. E, às vezes acontece de durante o preparo, durante o exame, ter esse êxito e culpar o exame. Não, de maneira alguma o exame foi uma tentativa de resolver. Tem que ter esse discernimento também, Tem que ter esse né? discernimento. Tá, então as pessoas têm que entender isso. Doutor Sagai, a gente sabe que em termos de saúde, o Brasil tem grandes êxitos na área da pesquisa, da medicina. A gente vê assim feitos históricos, né, em diversas áreas da medicina, não só na sua área, mas em outras também, porque a gente tem acompanhado. Mas também tem aquela questão ainda, a gente está caminhando a passos de tartaruga, né, no quesito de medicina preventiva, da assistência médica à população que menos condições tem de consultar um médico, né, de fazer um tratamento adequado. Eu queria que o senhor me respondesse quem são os brasileiros hoje que têm acesso a exames tão importantes, a diagnósticos tão importantes como a endoscopia e a colonoscopia. O que falta para essas pessoas terem esse acesso? Soraya, isso é um problema social complexo, grave, principalmente nos países mais pobres. Nós temos muita dificuldade que começa desde da cultura da pessoa. A pessoa mais, assim, de uma formação educacional mais simples, de regiões mais longínquas, eles não têm o hábito de fazer prevenção. Né? Eles não têm o hábito porque, primeiro, não tem condições, e segundo, não tem quem instrua essas pessoas dizendo que a prevenção é importante. Né? Mas isso também ocorre em grandes centros e com pessoas muito diferenciadas, pessoas extremamente instruídas, que ainda não se atentaram que a prevenção é o melhor caminho para uma boa saúde. Né? E também eu vejo um problema estrutural da própria saúde. Por quê? Porque para você fazer um diagnóstico preventivo, precoce e tratar essas doenças numa fase inicial, necessita de alta tecnologia. Alta tecnologia, aparelhos mais sofisticados. Não é aparelho que vai ver uma doença tamanho do abacate. É aparelho que vai ver uma doença tamanho de uma cabeça de uma agulha, de um alfinete. Então, o aparelho tem que ser muito diferente, muito preparado para aquilo. Certo. Tá? E para tirar cabeça de alfinete num lugar muito escondido, vai ter que ter um instrumento muito delicado né, para fazer aquilo. E para fazer isso, precisa de profissionais competentes. Certo. Precisa de estruturas competentes, preparadas. E é o que falta no nosso país. Infelizmente, a gente falta profissionais preparados, falta equipamento preparado, né, estrutura preparada e dinheiro para cobrir todos esses custos, e as pessoas interessadas em fazer esse tipo de prevenção e de diagnóstico precoce. Né? Você mesmo tem família, você pode ver, se você fizer uma enquete, metade da sua família, muitas vezes com
instruída, com poder, não faz, né? Porque as pessoas não têm conhecimento, têm medo, e também não tem, assim, estrutura próxima que faça com qualidade esse tipo de prevenção, né? Então, é uma situação, assim, que nós andamos ainda com dificuldade e precisa de uma conscientização e um preparo tanto do país, dos profissionais e das pessoas para que isso aconteça de uma maneira sistêmica, né? Isso ainda é pouca gente e pouca estrutura que faz isso com qualidade. Tá certo. Esse é o Dr. Univaldo Sagai, médico coloproctologista, cirurgião do sistema digestório. A gente tem que se habituar com essa nomenclatura, até então a gente fala aparelho digestivo, né? Sistema digestório. Dr. Sagai, muitíssimo obrigado pelas informações aqui, excelente semana. Obrigado, eu acho que isso levar a informação e orientação à população, é educar a população e ensinar a prevenir e ter uma boa saúde, né? E esse espaço, essa conversa tem exatamente essa direção. Exatamente. Muito obrigada, doutor. Você fica agora com a programação da TV Medicina e Saúde. Até mais.